Eu tenho duas palavras para falar para esse filme recente aqui, o What Josiah Saw. Parabéns! Esse filme ele conseguiu me deixar tenso a maioria do tempo, tá? Agora no final, os últimos 20 minutinhos ali, meus amigos, o coração foi quase na boca, a ansiedade atacou. Eu tava ali, ó, na ponta da cadeira, porque sim, se você mergulha nesse filme, se você sente os personagens, cada diálogo, cada acontecimento, é uma experiência inesquecível, que vai dividir o público, mas afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje para a gente falar sobre What Josiah Saw, ou o que Josias viu, ou melhor dizendo, o que Josiah viu. É um filme americano que eles chamam lá de American Gothic, né? Um gótico americano. É um filme que ele mistura um drama bem intenso, bem pesado, com elementos de terror intensificados mais lá pro final do filme. E aí a perguntinha clássica, né, que o pessoal fala, Lucas, aonde ver esse filme? Infelizmente não tem nos streamings ainda aqui no Brasil. Lá fora foi lançado pela Shudder e aí você pode dar a sua pesquisada por aí. O filme ele se passa numa região mais isolada, bem pacatona ali do Texas, ou seja, você tem ali uma região mais rural, aquele sotaque carregadão, e você tem uma família, né? O Josiah, que é o pai ali para a beira dos 60, para a beira não, já passou dos 60 na verdade, e o Tommy, o filho dele, que você vê ali, já são muito problemáticos, né? O Josiah é alcoólatra, é um cara ali turrão, esquisito. O Robert Patrick é excelente em fazer esse tipo de papel. O filho dele, o Tommy, você percebe ali que ele tem problemas psicológicos, né? Ele tem certas, digamos assim, limitações. Não demora muito pra gente sentir o peso, a carga que tá ali naquela fazendinha deles ali. Eles têm uma vida pacata, são pobres. A família se separou, né, por conta dos problemas, dos segredos do passado. O Tommy, o rapaz, ele tem outros dois irmãos que também são filhos do Josiah, mas ó, foram embora, não quiseram saber ali da roça e daquela convivência mais não. Esse filme ele tem uma estrutura muito interessante. Ele é dividido em 3 capítulos. O primeiro capítulo, a gente segue ali o Josiah e o Tommy, né? Ali a convivência deles, algumas coisas ali que já dá um gostinho, mesmo que lentamente, do que vai vir por aí. Aí você tem o Eli, que é irmão do Tommy, que também tá com a vida bagunçada de um jeito, virada de cabeça para baixo. E tem a Mary, a irmã deles, que tem uma vida, entre várias aspas, bem mais normal, digamos, um pouco mais funcional do que os outros. Mas ela também tá cheia de problema, tá? O filme, ele vai construindo quase ali com tijolinhos, devagar, né? Na primeira hora e pouco, a ligação entre esses personagens até chegar lá no final. E não dá para saber, por mais que você tente, o que esperar desse filme, o que vai acontecer, onde aquela história, onde aquele ciclo ele vai fechar. E isso é muito bom, isso é muito intrigante no filme. Ao mesmo tempo que ele faz esse jogo psicológico ali, ele também traz questões como a religiosidade, né, esses segredos macabros do passado. Será que tem algum aspecto sobrenatural? Será que tem algum fantasma ali? Porque no início do filme, bem no comecinho, eles revelam que a mãe morreu de uma maneira trágica. Será que ela tá rondando aquele lugar ali? Então sim, esse filme, essa história, esses personagens e como eles foram concebidos me deixaram na ponta da cadeira e daquele tipo, tá? De roer as unhas, de arrancar cabelo, só que calma, não vamos arrancar cabelo não, deixa ele aqui bonitinho, você tá vendo que deu uma crescida boa. Com o tratamento da Manual, eles estão aqui, ó, firmes e fortes, e mais uma vez a Manual tá aqui com a gente, fazendo um trabalho muito da hora que é ajudar os homens tanto em problema capilar quanto problema de sono,
sono e impotência. Para vocês terem uma ideia, né, da dimensão aí dos problemas de calvície, que não é só no Brasil, obviamente, é no mundo todo, o New York Times publicou nas últimas semanas aí uma matéria entrevistando especialistas, dermatologistas, estudiosos da área, e eles apontaram lá nessa matéria que o minoxidil oral é um dos tratamentos mais eficazes nesses casos. Inclusive tem amostra lá de pessoal, fotos do antes e depois, e meus amigos, o resultado é impressionante, viu? Eu tô usando esse aqui, que é o minoxidil líquido, né, para ajudar aqui nas entradinhas, mas é como eu disse, tá? O minoxidil oral, ele tá tendo destaque e eficácia no mundo todo. A Manual também me mandou, além do minoxidil, esse Power Shampoo e essa biotina aqui, que é um complexo vitamínico para ajudar a fortalecer as unhas, os fios de cabelo. Na hora de ver filme de terror aí, é uma beleza, tem que ficar forte mesmo. Então assim, meu amigo, cuide de você mesmo, para você se sentir bem, para autoestima ficar boa. E ó, não é só para quem é muito calvo não. Quem tá também em estágios iniciais de calvície, esse tipo de tratamento também é muito importante. E lá na Manual é super prático, personalizado. Um médico vai analisar cuidadosamente o seu caso, depois vai te passar o seu tratamento específico. Além de você ter suporte clínico durante todo o tratamento, o frete é grátis e a embalagem ela vem bem discretinha, tá? Lá no site da Manual, que é o primeiro link aqui na descrição, além de você conhecer tudo melhor, você também vai ver o antes e o depois de clientes que já estão em tratamento. E lembrando, os resultados são mais visíveis a partir do 4º mês de uso contínuo, conforme prescrição médica. E para melhorar tudo isso, ainda tem cupom de desconto aqui no canal. Aproveita, tá? Refúgio Cult, do jeito que tá escrito aqui, que vai te dar 40% de desconto no primeiro pedido lá na Manual, e o cupom é por tempo limitado, tá? Então aproveita todos esses benefícios, vai aqui no primeiro link da descrição e comece a se cuidar mais. Mom, she ain't out there. Continuando então com o What Josiah Sol, ou você vai amar, você vai adentrar aquela história junto com aqueles personagens, ou você vai odiar. Lucas, por quê? Porque sim, tem a contemplação, é um filme um pouco maior, ele tem praticamente 2 horas de duração. Na minha opinião, dava para enxugar ali uns 10, 15 minutinhos, acho que não faria mal pro filme, tá? Tem alguns núcleos ali que dão um pouco mais de arrastada, mas isso também ajuda a construir mais ainda os personagens, dar mais características a eles. Esse filme é dirigido pelo Vincent Groschel e eu vou ficar de olho demais nesse cara, porque o trabalho de direção é maravilhoso aqui. O Vincent, ele usa mesmo que em conversas simples ali do cotidiano, não sei o que, ele consegue, através da perspectiva, o ângulo, beneficiando ali a sombra, a luz. Tem conversas ali que ele bota os personagens, dá pra você ver praticamente a silhueta deles apenas, e aí fica aquela coisa nebulosa, aquela coisa enigmática. Isso faz com que o filme, em qualquer momento, todo momento, eu diria que, sei lá, 90% dele seja tenso, mesmo em momentos mais de boa, né? Mas ainda assim, o background do filme, a atmosfera, te deixa lembrando, tá, alguma coisa pode acontecer, porque aqueles personagens, eles são imprevisíveis. Você não sabe, né? Vai que alguém ali dá uma de louco e, enfim, ataca outra pessoa, sei lá. O que ajuda isso, não só, né, a fotografia mais escura, a angulação da direção, como eu disse, mas é a trilha sonora, que é muito competente, mas eu tenho uma observação, tá? Eu acho que eles usam muito a trilha para deixar a gente tenso, na maioria das vezes funciona, cumpre bem o seu papel. Em alguns momentos eu acho que eles dão uma aumentada demais, ou eles prolonga demais o uso de uma trilha mais intensa, sabe? Que dava para dar uma filtradinha ali. As atuações são monstruosas. Não tem uma atuação nesse filme que eu falei, é meia boca, tá? É de bom para excelente, maravilhoso, e isso ajuda o filme a crescer, esse peso dele ficar ainda maior. So, last night something happened. Esse é aquele tipo de filme que te deixa ali com vários sentimentos, ele tem várias nuances, simbologias na história e tal, e não tem herói aqui. Você tem vítimas, você tem pessoas que passaram por situações absurdas
que as impactaram, e aquele lance do passado perseguir, mesmo alguma coisa muito trágica tendo acontecido há muitos anos, você sente o peso nas costas dessa galera, sabe? E aí, o cara que ele se envolver nisso e acompanhar aquela história, quando chegar no final, como eu disse lá no começo do vídeo, ali os últimos 20 minutos, meus amigos, pra mim, foi um dos finais mais brutais que eu assisti esse ano e o ano passado. Tudo graças a essa construção cuidadosa dos personagens até chegar naquela catarse com direito a surpresas, a plot twists também. Então, What Josiah Saw para mim foi uma grande surpresa, uma baita experiência aí, muitas vezes brutal, por isso que eu dou uma nota 8.5 pro filme. Sim, vai esperando aquela vibe diferentona, tenha um pouco de paciência, mas é isso que o cinema também é uma coisa genial. Que ele também pode ser uma vitrine ali, ó, pra gente assistir do que tem de pior na humanidade e refletir, e pensar, e pesar. Então, né, esse filme faz isso de maneira magistral. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Bem, então no primeiro capítulo a gente vê o Josiah e o Thomas, convivendo ali na fazendinha, pacato, mas você vê que a vida deles é bem, mas bem esquisita, bem sombria. Tá, o Josiah tem uns papo estranho lá, falando que tem visões com a falecida esposa dele. A gente sabe que a esposa dele tirou a própria vida, né? Os filhos acabaram presenciando. E aí a gente fica matutando, sabe? Por que aquela mulher morreu? O que aconteceu? Quem é o culpado? Se é que tem algum culpado, tá? E aí o que o Josiah fala pro filho, né? O filho que é debilitado ali, que tem os seus problemas. Ele fala assim: eu vi que a sua mãe está no inferno, né? Porque ela tirou a própria vida. Então a gente aqui tem que salvá-la. A gente tem que fazer as coisas diferentes. A gente tem que purificar as coisas por aqui. Esse papo, você sabe que não vai dar muito bom, né? Finally, nothing. Don't you lie to me. O filme intercala ali, uma certa hora, para uns caras conversando, né? Um pessoal de uma empresa que quer comprar a fazenda ali do Josiah, porque ali debaixo tem petróleo. Aí um outro cara fala: não, vai ser meio complicado, é uma família aí com histórico, né, difícil e tal, mas aparentemente aquelas terras são muito valiosas e isso é muito importante para a trama. We're prepared to offer generous commissions. Pra gente entender que essa relação entre pai e filho não é aquela coisa, tá esquisito, mas pode ficar muito mais esquisito, bizarro, né? Tem uma hora lá que o Josiah vê que o filho tem escondido umas revistas, né, de mulher, não sei o quê. Ele faz simplesmente o Tommy, o filho, tocar um chocalho ali pra ele, falar: não, eu quero ver que você faz isso, que você é homem, não sei o que, na frente, enquanto ele vai acompanhando, enquanto ele vai assistindo tudo, e o menino se sentindo, menino não, né, o cara ali, 30 e poucos anos, se sentindo muito mal, e é uma cena muito desconfortável. God's got something he wants done, boy. Aí o filme vai pro segundo capítulo, agora com Eli, né, o segundo filho ali do Josiah, que tá lascado, tá morando num trailer ali, de forma jogada. A ambientação desse filme é muito boa também, porque ele mostra esses cenários ali no Texas, né, uma fazendinha, um trailer, não sei o quê. O Eli tá devendo dinheiro pra gente ali, que faz umas coisas, né, suja, e ele vai precisar fazer um trabalhinho pra um cara ali, né, pra pagar uma dívida. Ele vai com outros dois caras num grupo de ciganos pra tentar roubar um ouro que essa galera tem pra levar para esse maluco. Lá tem uma cena mais tensa que uma cigana idosa lê a mão do Eli, né? E aí tem várias intercalações ali de coisas da cabeça dele, né? Coisas até inexplicáveis ali. E aí ela fala: ó, tem alguém sofrendo muito, dá a entender que é a mãe, né? Ou melhor, ela fala que é a mãe dele. E aí, mais uma vez, a história lá do Josiah falando, né? Você é responsável por ela estar queimando no inferno.
Não demora muito até os ciganos descobrirem ali que os caras estão infiltrados para roubar eles, então vira um caos ali. Os outros dois caras que estavam com Eli acabam morrendo. Ele fica à mercê desses caras, não por muito tempo, porque ele se solta ali, mata um cara lá, sangue frio, depois mata o outro, e tem uma menininha lá, que é uma menininha que tinha sido dada como desaparecida, né? Ele reconhece ela, sai com ela, né? Foge com ela lá. E aí eu fico pensando, né? Porque o Eli não é um cara muito legal, fiquei até com medo, tá? Será que ele vai entregar essa menina pra polícia? Não sei, né? E ele sai com uma caixa ali valiosa deles também e foge. You okay? Esse capítulo termina com Eli entregando ali a caixa pro cara lá que tinha mandado ele. Esse cara tem um ataque e morre na frente dele ali subitamente. E depois ele deixa a menina com o xerife da cidade, que, pra variar, é um cara corrupto também. Mas pelo menos o Eli fez a coisa certa ali. E aí vamos pro terceiro capítulo, agora com a irmã, a Mary, que tem a vida mais, entre aspas, normal. Ela é casada, tem uma vida ali um pouco mais luxuosa, tá bem distante dos irmãos, né? Lucas, ela não tem problema, a vida é maravilhosa e tal. Não, muito pelo contrário. Ó, perturbação total, é depressiva, tá querendo, né, ter um filho ali, mas vai precisar adotar e os trâmites estão complicados e ela tem problemas ali com o marido, tem pesadelos ali bizarros dela também. Então a mulher, ela não tá legal não. Eli chega lá na casa dela. Sim, o irmão dela, né, foi lá e tal, ela meio assim desconfortável. Ele falou, ó, é o seguinte, tem uma companhia querendo comprar a fazenda por conta de petróleo e eles vão pagar muita grana. Então resolveria vários problemas do Eli aí, daria dinheiro para os irmãos e tal. E só que aquele impasse, né? Será que o pai vai querer? Será que o irmão vai querer? Eles já não se veem há muito tempo. E aí a Mary fala, beleza, vamos lá nós dois, vamos tentar resolver isso. Vai ser difícil para mim, mas bora lá. E assim os dois vão para a fazenda, né? Encontram ali o Tommy, que fica felizinho ali, é um momento até emocionante dele se reencontrando e chorando e não sei o quê. E o Josiah, o pai, no escuro, quietão, com a cara ali mais fechada do que nunca. Eli looked like he'd been through a hard spell. A partir desse momento que eles adentram a casa, que tá lá o Tommy, o Josiah, né? Eles nem conversam com o pai e tal, ficam conversando só com o Tommy. A tensão, ela já era aqui, ela vai pra cá, né? Ela dobra. A Mary recebe um telefonema ali do marido falando que finalmente eles vão conseguir adotar uma criança ali que foi liberado. Ela fica muito feliz, mas ao mesmo tempo ela murcha, porque ela fica pensando, meu Deus, eu tô nesse lugar, o que eu tô fazendo aqui? Sente que a vibe tá perigosa. E quando os quatro estão ali na mesa conversando, olha só, surprise, a gente tem um plot twist. O Josiah, o pai, ele não tá ali. Não, ele tá morto há 23 anos. Só tá o Tommy ali. Ele é atormentado ou pelo espírito do pai ou pela memória do pai. E aí é revelado nessa conversa aí que o pai era extremamente abusivo, abusou da Mary, inclusive, né? Engravidou ela. Quando ela engravidou, a mãe deles ficou sabendo e tirou a própria vida. Então foi por conta disso. Além disso, o cara era violento com os meninos, queimou a orelha ali do Tommy, fez um monte de outras coisas ali. Era extremamente violento. E aí, o que aconteceu? Os três meninos ali, eles eram adolescentes, sei lá, 12, 13, 14 anos no máximo, se juntaram e mataram o próprio pai 23 anos atrás. Então imagine a cabeça dessa galera. Depois de todos os abusos sofridos, aí a mãe morre daquele jeito trágico e depois eles acabam, né, decidindo, melhor dizendo, matar o próprio pai. Nessa hora, né, o Tommy, ele fica claramente mais perturbado ainda. Mary e Eli, os outros dois irmãos, descobrem no baú ali a caveira do pai que o Tommy mantinha lá, né? Então ele, meu Deus, tá mais pra lá do que pra cá.
E aí, do nada, surge Tommy com um machado deste tamanho e dá ali no Eli de maneira crua, meu amigo, já mata o cara assim, Mary sai correndo, né? E ali ela também perturbada. E interessante que a Mary tinha tido um sonho de que ela tava, né, passando uma lambida ali nela mesmo, faca e tal, mas era meio que uma premonição do que viria, porque quem vai fazer isso é o irmão dela, o Tommy acha ela, né? E ó, facada, 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 e também acaba matando a irmã. Final do filme mostra ali o Tommy sozinho e depois corta pro Eli e a Mary juntos, interagindo, né? Lembrando, são irmãos. Mas é o quê? Eu acredito que aquilo era o que estava na cabeça do Tommy. Ele achava que os dois tinham alguma coisa, que o pai ou o espírito do pai insinuava, e era por isso que ele precisava purificar aquilo, porque a mãe estava no inferno. Então ele criou toda essa narrativa, né? Então acho que essa cena final é mais na cabeça do Tommy mesmo, mas essa foi a minha interpretação. E você que já assistiu What Josiah Saw, teve alguma percepção diferente? Alguma coisa que eu acabei não falando aqui, mas rapaz, que história braba. E eu vou ficando por aqui. Caso você tenha perdido os últimos vídeos, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir, caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.